pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do Papo em Dobro. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter multimídia aqui do Bem Paraná. A operação é do Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Eu acho que a conversa hoje vai ser bem interessante, bem diferente, a gente não trouxe esse assunto ainda pro Papo em Dobro, então já pega sua pipoca, seu refri, sua água, o que você quiser, porque a conversa vai ser boa. Antes de apresentar vocês quem tá aqui comigo hoje, eu preciso lembrar que a gente tá nas principais plataformas de podcast. Então, em vídeo no YouTube e em áudio no Google Podcasts. Desculpa, hoje eu tô um pouco... Vou começar daí. Tá. Em áudio no Google Podcasts, no Spotify e no Amazon Music e em vídeo no YouTube. Então, para a conversa de hoje, a gente está aqui primeiro com o grão-mestre de Muay Thai e MMA, fundador da academia Chutebox e simplesmente um dos responsáveis por guiar carreiras de lutadores incríveis como Vanderlei Silva, Maurício Shogun, Anderson Silva e Chris Borg. Seja muito bem-vindo, Rudimar Fedrigo. Olha, estou muito satisfeito de estar aqui, né? Obrigado pelo convite, Luísa. Boa tarde, a nossa campeã Jennifer. Prazer estar aqui. Perfeito. Então, para completar a mesa, já vou apresentar aqui também quem está com a gente, a lutadora profissional de MMA desde 2009, há muito tempo, e que em 2016 se tornou campeã do Invicta FC, um dos mais tradicionais eventos de MMA feminino. Seja muito bem-vinda, Jennifer Maia. Obrigada, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui na presença do mestre também. É uma honra estar podendo aqui conversar hoje. A gente que tá feliz de receber vocês. Eu acho que vai ser uma conversa muito produtiva, porque, né, dois mestres aqui, duas pessoas que já estão vivendo isso há muito tempo, vai ser bem legal. Então, para começar, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, né, do passado de vocês. Vou começar com você, mestre Rudimar. Você não é curitibano, então, mas veio aqui bem cedinho para a cidade, né? Isso, eu já vim muito novinho para cá, com 3 anos. Meus pais eram agricultores lá no Rio Grande do Sul, e aí vieram tentar a sorte, vieram para Curitiba, e eu sou praticamente um curitibano, então. Aham, de coração, com Mas eu certeza, sou né? gaúcho, sou gaúcho. Ah, ok. E você, Jennifer, é de Curitiba, Sou nascida de e criada? Curitiba mesmo, nasci aqui e, né, comecei a minha história na luta em 2003. Eu conheci a arte marcial Uhum. e já na chutebox, né? Olha só. Então, assim, quando eu comecei a não fazer ideia, né, de como era a arte marcial, só que eu já ouvia falar muito do nome chutebox, era muito forte. E quando eu tive a oportunidade de conhecer dentro do Master Box, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu já comecei de primeira na escola mais famosa que tinha, Aham. E você começou, então, com quantos anos? com 15 anos. 15 anos, é bem novinha. E como que surgiu esse interesse, assim? Porque quando a gente tem 15 anos, a gente tá tentando de tudo um pouco, né? Descobrindo os nossos gostos. Como que foi pra você descobrir o gosto na arte marcial, especificamente? Eu sempre gostei de esportes e eu não fazia ideia do que era o Muay Thai, que foi meu primeiro contato com a arte marcial. E logo de primeira que eu fiz a primeira aula, assim, eu já me apaixonei. E além do que eu estava naquela fase de 15 anos, a gente adolescente, meio rebelde, então eu acho que me ajudou muito na disciplina a extravasar um pouco a energia que eu tinha e me acalmou. Eu era uma adolescente muito nervosa e me ajudou em todos os sentidos, fisicamente, mentalmente. E aí eu me apaixonei, né? Nunca mais parei. Ai, que legal. Então, sua história começou no início dos anos 2000 ali e a sua nos anos 70, um pouquinho antes? Que a academia começou foi mais ou menos que eu já fui fundar a academia pela 79, Uhum, 80. Aí a academia foi fundada. E a gente tem um orgulho, né, dela. Ela é um produto genuinamente uhum. nosso, Sim. curitibana, né? E chegou onde ela chegou, né? Ela já chegou já no patamar mais alto e ela continua competindo e ela quer continuar conquistando as coisas ainda. Uhum, que E legal. certamente a gente tem certeza que ela foi campeã do Invicta. E aí, como ela foi para o UFC, agora ela retornou para o Invicta, então ela vai em busca do cinturão, é o objetivo. Sim, a gente já vai falar sobre essa parte porque eu não conhecia o Invicta FC, eu achei muito interessante. Então a gente vai ter um momento só pra falar disso, mas eu queria saber, né, o seu primeiro contato foi na Chutebox. Qual que foi o seu primeiro contato, assim, o primeiro mesmo com esporte, com luta na sua vida, assim? Eu sempre gostei assim do futebol e aí um dia eu estava andando de bicicleta e eu bati num carro que abriu a porta de repente, né? O carro abriu a porta e Nossa. eu bati, aí eu caí, eu fui atropelado e fiquei hospitalizado durante um bom tempo. Uhum. E aí no meu retorno, né,
tava com a perna assim muito magrinha, porque ficou muito tempo no gesso. Sim. Quando tirou, ficou bem avariada. Aí uns amigos apareceram lá em casa, todo mundo tava vestido de preto. Nós estávamos fazendo Muay Thai, e esse nome ninguém conhecia. Era um nome muito... Hoje está popularizado, mas... Então eu não sabia o que era. Aí fiquei curioso, aí me levaram lá. Aí eu conheci o introdutor da luta, Mestre Nélio. Também logo que eu vi, já me apaixonei pela luta. Uhum. E aí fiquei um viciado na luta. Eu treinava de segunda a segunda. E eu fiquei muito amigo de um cara que era mais graduado do que eu, chamado Carlinhos. E meu pai tinha uma lanchonete, aí eu pegava ele, depois do treino, pô, vamos fazer um lanche lá, tal, lanche salada, mas eu queria que ele me passasse mais, O interesse era outro. mais técnicas. E aí a gente ia, continuava treinando lá, e aí eu fui desenvolvendo cada vez mais rápido. Uhum. Que legal! Realmente foi um interesse que mudou tua vida, né? Tua vida é Mudou, outra né? completamente por causa disso, né? Olha, o esporte, ele muda a vida das pessoas. Transforma a vida das pessoas. Aham. Que legal. E quando a gente fala de esporte, né? E quando a gente toma essa decisão de seguir com o esporte pra vida, acho que a família é uma parte importante, né? Eu queria saber da família de vocês. Quando vocês tomaram essa decisão, houve um incentivo, houve um medo, houve um receio? Como é que foi? Como é que foi pra você, Jennifer? Com certeza teve o medo, né? Uma porque é difícil ter um futuro no esporte, né? Que ainda a gente não tem tanto incentivo, a gente tá melhorando já, né? E acredito que a gente vai melhorar cada vez mais, mas lá atrás ainda era bem difícil, e também pelo tipo de esporte, né? Todo o pai, irmãos acham que é meio, né, agressivo. Só que eu sempre falei que era o que eu queria. Eu estava, né, muito consciente do que eu estava fazendo e eu queria aquilo. Sempre deixei claro que eu ia ser feliz fazendo isso. Então não adiantava eles quisessem que eu fizesse Uhum. outra coisa se eu não seria feliz, né? Sim. E com o tempo eu fui mostrando para eles, né, que com a evolução que eu tive dentro do esporte, se tornou meu trabalho. Comecei a ganhar, né? Então, a ganhar, ter recompensas por isso, Sim. comecei a saber me virar sozinha, a conseguir conquistar as minhas coisas. Aí eles viram assim, não, realmente ela conseguiu o que ela queria. Então, por que que eles, né, iam contra aquilo? E com o tempo, quando eles viram que eu tive retorno, eles começaram a torcer. E hoje em dia, eu acredito que eu sou o maior orgulho da família. Ah, o medo foi passando, né? Sim, aham. Ai, que legal. E pra ti, Rudimar, a família teve um peso importante também? Olha, o meu pai sempre incentivou, né? Nunca, ele foi um pai que sempre apoiou as coisas, né? Então, ele também via o meu desenvolvimento, né? Eu estava evoluindo bem, recuperando bem daquele acidente e tal. Uhum. E houve dúvidas também, né, nesse caminho, né? Poxa vida, será isso aí? Será que vai dar alguma coisa, né? Uhum. É uma dúvida natural. E houve um momento dessa história da academia que eu fui despejado até por falta de pagamento, né, numa situação difícil, Uhum. jamais imaginaria. Hoje temos uma sede própria e é uma academia famosa no mundo inteiro. Sim. Então tá aí, né? Assim como Jennifer e eu persistimos, né? Acho que se a pessoa gosta e se encaixa naquilo, né? Ela tem que ir até o fim, Perseverar, né? perseverar. Perfeito. E eu quero falar um pouquinho mais sobre essa vida de atleta, e a gente vai falar vários termos aqui, né? MMA, UFC, o Invicta. Eu queria começar, né, para quem não entende muito, explicando o que é o MMA. Você consegue explicar pra gente? Consigo. O MMA é o seguinte, é a mistura de todas as lutas. A mistura de todas as lutas. Porque logo no começo que começou essas competições, era mais assim para provar qual que era o melhor estilo. Se o karatê ganhava do judô, Uhum. se a capoeira ganhava do taekwondo, se o muay thai ganhava do kung fu, enfim. E com o tempo todos foram vendo que, na verdade, uma arte marcial se liga na outra, e para você ser bom nesse esporte que mistura todas as lutas, você tem que ter um conhecimento Uhum. de várias outras lutas também. Aí nasceu daí
Antigamente era o Vale Tudo. Ok. Começou com o nome Vale Tudo. Era um nome forte. Bem explicativo. Quase valia tudo, só não valia mordida, Aham. dedo no olho, puxar a boca assim, também não podia, chute nos órgãos genitais, Aham. cabeçada, e o resto valia tudo. Tinha até competições que valia alguma coisa, cabeçada. E aí, com a evolução do esporte, né, foi introduzido agora assim, tem as categorias, tem as luvas, tem o tempo, tem uma arbitragem, tem uma comissão que avalia todas as condições do atleta, se ele está em perfeitas condições de competir. Né? O esporte hoje está num outro nível. Uhum. Tá aqui, uma campeã Aí, que ó. pode falar melhor. Mas é isso que eu fiquei interessada, porque realmente, então, para um atleta ele se interessar pelo MMA, ele entra ali por alguma dessas artes, assim, pra ti foi o Muay Thai, por exemplo. Sim, foi o Muay Thai, e aí, como a gente sabia que estava evoluindo, estava tendo muita procura por artes marciais, meu professor sempre me orientou a começar o jiu-jitsu, embora eu não gostasse muito no começo, Uhum. então tá bom, né? Ele falou que eu ia precisar. E realmente, quando eu migrei pro MMA, foi muito necessário eu já ter conhecido o jiu-jitsu, né? Porque é a mistura das artes marciais. Então, quanto mais arte marcial você souber, melhor pro teu desempenho na luta. Sim. E foi aí, né, que quando eu comecei o MMA, eu já estava pronta para isso. Não tinha só a minha origem, que é em pé. Eu sabia, se a luta fosse pro solo, eu também saberia me virar. E ela Uhum. ela é formada nas duas lutas. Nossa. Ela é formada no Muay Thai, professora, né? Preta, Uhum. grau preto, e a faixa preta de Jiu-Jitsu agora pegou o segundo grau. Isso. Foi muito longe ali nos dois. E tem alguma Aham. outra que te interessa também, hoje em dia? Então, eu pratico wrestling também, que pro MMA é fundamental ter o wrestling, né? Judô eu já pratiquei um pouco, assim, Uhum. mas como pro MMA é mais essencial o wrestling, porque não tem pano, né? Não tem Sim. pegada, então eu fico nessas três. Tenho curiosidade de conhecer outras também, né? Já pratiquei karatê não, capoeira, Aham. então, mas é que assim, quando a gente já tem a paixão por aquelas Sim. ali, a gente conhece as outras, mas sempre volta para aquela área. Sim, sim. E eu achei muito interessante que, então, no mundo do MMA ali, uma das maiores honras possíveis é entrar pro UFC. Consegue Uhum, explicar um pouquinho pra gente como é que é esse mundo do UFC e também o Invicta? uhum. Então, o UFC é o maior evento, né, de MMA mundial. É como se fosse a Copa do Mundo de futebol. Uhum. Quando eu entrei no Invicta, ele ainda não tinha uma categoria feminina dentro do UFC. Então, o Invicta era o maior evento feminino de MMA. E era meu sonho, assim, né, entrar nele. Entrei Uhum. nele e consegui conquistar o título. Então, antes de ter minha categoria dentro do UFC, eu consegui ser campeã mundial na minha Sim. categoria. Aí, acho que na minha segunda defesa do título, já tinha aberto as categorias femininas dentro do UFC e eu passei automaticamente para o UFC. Uhum. Então foi para mim assim, aí, nossa, eu já tinha chegado no topo e consegui subir Um mais um pouquinho degrau mais. ainda, que era o UFC. Então ali também para mim foi assim, independente se eu conseguisse ser campeão ou não do UFC, é, eu Só conquistei de o estar ali, sucesso, né? porque ali estão os melhores do mundo, né? E ali são atletas que são selecionados assim, com todo o cuidado para estar lá dentro. Então, eu acredito que consegui disputar o título. Uhum. Infelizmente, não fui campeã, mas conquistei o grande sonho assim, de chegar no topo. Sim, ai, que legal. Eu acho muito interessante que o MMA, o UFC, ele caiu no gosto do povo, né? O povo gosta muito. O que que vocês atrelam a esse sucesso? É a rivalidade? É a emoção? É essa imprevisibilidade que é muito interessante? O que que você atrela, por exemplo? Olha, eu vou falar aqui de Curitiba, Uhum. porque Curitiba gosta muito de luta, sabe? Tem muitas academias, academias boas, várias academias, de vários estilos também. Tem vários estilos aqui, né? Ontem mesmo eu acompanhei 4 adolescentes, crianças que entraram agora para a seleção brasileira de karatê, aqui de Que Curitiba. legal.
o ano que vem vai ter um Mundial de Capoeira. Capoeira, aqui lá no ginásio Tarumã, no Grupo Muzenza. Vai ter também um encontro feminino de jiu-jitsu, mais ou menos 600, 700 mulheres, o ano que vem também, aqui em Curitiba. Então, Curitiba gosta de luta. Sim. Aqui tem muita academia de Muay Thai também, o pessoal gosta de Muay Thai. Né? E acabou gostando daí do MMA, como a Jennifer falou, essa transição, né? Sim. São poucas cidades do mundo que tem tantos campeões. Você veja, Jennifer Maia, Cris Borg, Vanderlei Silva, Anderson Silva, Shogun. É só uma lista de peso, aham. É muito difícil uma cidade que tenha tantos campeões no mundo. Quase a capital das lutas. Das lutas. Aham. Que legal. E pra você, o que faz você se interessar, assim, quando você tá assistindo, por exemplo? Acho que pra você deve ser diferente assistir, porque você deve assistir com o olho super assim, né? Vocês que são da área, vocês não assistem só o que tá acontecendo, vocês estão vendo já o por trás. Mas pra você, o que faz o pessoal gostar tanto de assistir uma luta de MMA? Então, assim, para mim, eu acho que é todo o conjunto, né? Desde o início, assim. Primeiro que é um esporte que abre oportunidades. Por exemplo, para mim, eu conheci o mundo através do MMA. Então, ele abre as portas a isso. Além do bem-estar físico e mental que eu já citei aqui. E você é quem gosta de competir, né? Que você tá lá... Embora você esteja representando todo mundo, você tem que saber que você que tem que fazer o trabalho ali. Você tá ali, o teu técnico tá do lado gritando e você tem que saber efetuar o que ele tá pedindo. Então, eu acho que é todo esse conjunto, assim, de você chegar lá e mostrar tudo que você treinou, tudo que a tua equipe... todas as informações que a tua equipe conseguiu colocar na sua mente, você tem que executar ali para sair vitoriosa, assim, né? Então, eu acho que é todo esse conjunto, assim... E depois que você ganha, também ter o carinho das pessoas que acompanham o seu trabalho, o reconhecimento, e você chegar com a tua equipe e falar, nossa, nós vencemos essa. Então, isso eu acho que todo mundo me pergunta qual é a sensação de estar lá. E é indescritível, assim, eu ainda não achei palavras para explicar, assim, é sensacional. E ela conheceu, né, vários países através da luta. Sim. Essas são as oportunidades, assim, que, por exemplo, eu tinha o desejo de me formar em educação física. Através da luta, eu consegui bolsa para me formar. Então, abre muitas oportunidades. Sim, sim. Imagina conhecer o mundo e conhecer outras pessoas, fazendo algo que você gosta, fazendo algo que te dá satisfação. Acho que isso não deve ter preço, assim, Exatamente. né? Que legal. E você ficou quantos anos no UFC? Fiquei desde 2018... 6 anos. E como que foi se permitir dar esse respiro depois de 6 anos? Assim, acho que deve ser uma adrenalina absurda e depois né, vem ali a maresia, assim. Como é que foi? Então, por eu já fazer isso há muito tempo, assim, eu tô em ritmo de querer dar uma pausa, tipo, não sei se paro, né, ou quero continuar. Então, quando, né, eu saí do UFC... Eu pensei, talvez seja a resposta que eu esteja pedindo para Deus do que eu quero na minha carreira, né? Então, claro que é muito difícil, assim, para um atleta pensar, será que eu vou parar? Vou me aposentar? Então, eu fiquei ali um tempo meio quase deprimida, assim. E foi quando o Invicta me chamou para lutar novamente. É o único evento que, assim, eu aceitei por eu já ter um carinho pelo evento, por ser um evento só de mulher. Escola, né? Eu diria assim. Isso. Teve outros eventos também que me chamaram para lutar, mas eu falei, não, Invicta, eu vou aceitar. Eu acho que eu ainda tenho mais gasolina para queimar aí. Estou treinando, né? Então, não perdi o meu ritmo de treino. Então, eu falei assim, não, eu acho que ainda eu quero. Mas é bem difícil, assim, quando você sai do maior evento do mundo, você pensa, e agora? O que vai ser de mim? Sim. Então, tem que ter uma força mental muito boa também para trabalhar com isso. E ela acabou... é que ela é muito humilde, sabe? Ela acabou de conquistar, ela é campeã de um evento só de trocação, um dos maiores eventos de trocações do Brasil, do WGP, ela é campeã. Olha só! Ela é campeã. Logo que eu saí do UFC, eles me ofereceram essa luta. E eu fiquei muito amarradona porque era voltar às minhas origens, né? Só trocação. Fazia muitos
muitos anos que eu não lutava só em pé. E aí eu falei, eu quero, eu topo. E já peguei uma luta duríssima, né? E consegui ser a campeã. Então eu pensei, não, ainda eu tenho força para estar aqui ainda, dentro do ringue, dentro do octógono, para Nossa, continuar. isso é muito legal, assim, eu acho que a gente fala pouco às vezes, hoje em dia a gente tem falado mais, né, sobre a importância de fortalecer a nossa mente, eu acho que isso é uma questão de atleta, assim, acho que isso deve ser um pouco mais, até mais intenso. Como é que você mostra isso, por exemplo, para os seus atletas, para os seus alunos, desde os mais novos, assim, até os mais velhos? Você trabalha isso ali no tatame? Eu ia falar em sala de Isso. aula, né, mas é tatame. Não, no tatame, exatamente. Ali que o aluno, o atleta vai adquirindo os conhecimentos, né? A dominar as emoções, Uhum. não ter muita raiva, também não ter muita pena também na hora da luta. Então, e vai se disciplinando ali, sabe? O tatame é o lugar mais democrático que tem no mundo. Ali treina um mega empresário, e treina um office boy, igual. Todo Uhum. mundo aprende a mesma técnica, todo mundo tem direito a aprender a mesma técnica, e tem que ter as regras, né, para entrar no tatame, para sair do tatame. Isso não importa, né? Condição financeira, nem condição religiosa também, né? Então, eu acho que o tatame é uma grande escola na vida. E assim como a Jennifer se formou em educação física, ela usou muitos conceitos da luta, eu tenho certeza, para fazer outra profissão também, Uhum. né? Para ter outra, Sim. né? Da disciplina, da superação, tudo isso a luta passa para a pessoa. Uhum. A gente acha, quem tá vendo de fora, né, que só o físico importa às vezes, Não, né? Mas para além do físico, o que ainda é preciso, né, para ser um atleta de sucesso? Eu acho que isso é muito interessante se pensar. E uma coisa que a gente tava, que você falou um pouquinho do Invicta, eu acho interessante, é o crescimento do número de mulheres nas lutas, né? Sejam qualquer categoria. Vocês percebem isso hoje? Por exemplo, você percebe na academia, na shootbox, esse aumento, assim, é expressivo? não, com certeza, se falou com propriedade aí. Antigamente chegava a 20%, hoje em dia já está meio a meio e tem muita aula que tem mais mulher do que homem. Então a Uhum. mulher descobriu a luta, ela Sim. descobriu que é um esporte que faz bem, é uma defesa pessoal, que funciona, né? E a gente vê hoje que a violência contra a mulher, assim, uma coisa que sempre está aumentando, Uhum. deixa a gente triste, chateado, e a arte marcial para a mulher eu acho importante, né? Porque tem esse lado da defesa pessoal também. Sim, sim. E às vezes a gente tem medo de entrar nesses lugares porque, tem muito homem, será que eu vou me sentir confortável? Mas parece que quanto mais as mulheres estão entrando, mais elas também estão se sentindo à vontade pra estar nesse ambiente, né? Você percebe isso, por exemplo, com as suas colegas de luta? Você luta há quase 20 anos? Isso, 20 20 anos. anos. Aham. Como é que é você perceber, né, em 20 anos essa mudança? Com certeza, isso eu vejo assim que quebra muito, né? Quando elas chegam para assistir um treino, vê que tem eu lá treinando. Uhum. Já, não, tem uma mulher treinando, então eu posso treinar também. Aí começa a chegar, melhorou o número de alunas. Eu atualmente tenho também uma turma só feminina, então elas tinham esse receio de ir lá e se machucar com os meninos. Então, Uhum. essa turma específica, para elas se sentirem mais à vontade e elas terem o prazer de conhecer o esporte, e independente se elas vão ser lutadoras ou não, mas que nem o mestre falou, para ter uma defesa pessoal Uhum. e outra que extravasa muito, né? Então, a mulher tem toda a questão de hormônio, tudo. Então, elas chegam lá, às vezes, assim, exaustas, com raiva do dia duro de Sim. trabalho, extravasam e chegam lá, saem de lá calminhas, chegam em casa outra pessoa. E estão tendo esse contato com a luta, tá ajudando muito. E isso vai desde criança até mais velha. Tem Uhum. as crianças também que eu cobro delas o rendimento na escola, e elas gostam tanto de treinar que elas vão lá e daí melhoram as notas na escola para poder continuar treinando. Então é Sim. tudo isso, né? Que a arte marcial, ela tem a disciplina, a questão de tudo isso que o mestre falou, que lá dentro é todo mundo igual, então todo mundo que tem esse contato, quando sai lá de dentro, quer voltar já, por toda essa questão, esse bem-estar que dá. E a Jennifer Sim. falou uma coisa interessante, como que
que as pessoas mudam o comportamento, e as crianças, né? Por isso que as artes marciais dão bastante certo nos projetos sociais. Tem muito projeto social aqui em Curitiba que usa a arte marcial. Porque exatamente isso que ela falou, eles melhoram nas notas na escola, eles ficam com mais foco, né? Melhora bastante, a arte marcial ajuda nisso. Uhum. Você fica com mais foco, porque você começa a perceber mais os movimentos, então você fica com mais foco. Então eles melhoram na escola, melhoram em casa, chegam mais tranquilos, mais educados, né? Aprende a disciplina, porque um dos conceitos da luta é a disciplina, né? Dentro do tatame, o mestre está sempre cobrando isso, a disciplina. Tá? Então, nos projetos sociais também, a arte marcial para as crianças, assim, adolescentes, dá muito certo. Eu tenho visitado muitos projetos aqui em Curitiba, pessoalmente tenho visto isso. Uhum. Ah, que legal. E você, em Curitiba, tem uma influência super grande nesse ponto, né? Você já chegou a trabalhar na prefeitura, se não me engano, Sim. relacionado a isso. Eu acho que é interessante ver como, estava falando sobre isso antes da gente começar a gravar, a educação e o esporte juntos, eles conseguem ser um mix super interessante ali pra gente melhorar vários índices, né? Como que foi pra ti, por exemplo, fazer essa transição, né? Não só ali no tatame ensinando, mas nessa parte também um pouco mais de política pública e dessa vida política mesmo, assim. Perfeito, Luiz. Olha, nós fizemos um projeto, né, quando eu tive a oportunidade de ser secretário de esportes de Curitiba, que levava o esporte para as áreas de risco aqui na cidade. Uhum. Sabe? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi que houve uma participação grande da comunidade e também o índice de crimes, como pequenos crimes como furtos, Uhum. vandalismo, Sim. caiu muito onde o projeto estava sendo executado, né? Por quê? Porque eles têm acesso daí ao esporte e é melhor eles estarem ali, né, do que correrem o risco de serem cooptados pelo crime ali na rua sem fazer nada, só vendo coisa errada, né? Então, o esporte ajuda muito nisso. Uhum, que legal. E para vocês, né, que estão vivendo o esporte há tanto tempo, praticamente a vida inteira, o que ainda falta para o incentivo do esporte? Quando a gente pensa no incentivo, seja em casa, seja realmente na política, seja na mentalidade das pessoas, às vezes, que não veem o esporte como uma ferramenta interessante. Para vocês, o que ainda falta quando vocês pensam hoje, seja Curitiba, Brasil, enfim, para você, Jennifer, tem algo que te vem assim na cabeça? Então, eu acredito assim que a gente tem um professor da Box que conseguiu implantar na escola, né, o Muay Thai. Uhum. Então, eu acho que poderia ter ali em todas as escolas, né, não precisa ser uma matéria, mas ter como se fosse um extra ali, um reforço que já é o primeiro contato que as crianças vão ter, Uhum. né? E até assim como tem projetos para crianças, ter também para outras pessoas, para mulheres, para o público em geral, projetos que as pessoas que não tenham possibilidade ter esse contato, Sim. conhecer um pouquinho também, que assim já vai ajudar, né? Já vai conseguir, tendo contato, as pessoas já se transformam. Sim, diversificar um pouco essa carteira de esportes, né? Porque a gente tá tão acostumado com o futebol que não tem problema nenhum, é um patrimônio, Sim, né, do Brasil. Mas às vezes conhecer outros esportes traz muitos benefícios, né? Você tem razão. Eu acho que só assim na questão pública, Uhum. isso no Brasil inteiro é um problema. Eles investem muito pouco no esporte. Se você for ver o orçamento do governo, tanto estadual, às vezes como municipal, o orçamento do esporte está sempre muito lá embaixo. Então, era importante que aumentasse mais o orçamento, né, desses órgãos governamentais para eles poderem investir mais. Sim. Também no esporte. Eu concordo com a Jennifer de levar as artes marciais no contraturno escolar, né? Colocar lá. Tem muitos professores do Brasil que estão sendo contratados por outros países, que eles estão implantando as artes marciais lá fora. Uhum. Então, por quê? Porque a arte marcial é tudo isso que eu falei, ela educa, dá disciplina, confiança, a pessoa se inclui melhor ali com os outros ali também, né? É um esporte de inclusão a arte marcial. Perfeito, perfeito. E aproveitando que a gente está falando, né, sobre educação e esporte,
como foi pra vocês tomarem essa decisão? É que eu imagino que, não sei se veio natural, né? Mas de sair ali um pouco do aluno pra ir pro professor, né? Porque imagino que isso deva ser interessante, uma visão completamente diferente. Como foi pra ti, por exemplo, quando você tava lá treinando e começou a dar aula? Então, para mim aconteceu assim, eu estava bem na idade de começar a trabalhar. E meu professor viu o potencial em mim e falou: Não, se você quer dar aula, eu te ajudo, né? Uhum. Porque você tem potencial. E eu sempre gostei de ensinar. Como eu sempre gostei do esporte, o que eu me dava bem, eu gostava de ensinar. Sim. E foi aí que eu fui desenvolvendo. E até assim, teve um período que, por eu estar dentro do UFC, várias pessoas me orientaram a parar de dar aula para viver só para os treinos, porque seria importante para mim, como eu estava no auge da carreira, mas eu sempre falei que eu não conseguia deixar de dar aula. Eu gosto, pelo menos uma turma eu tinha que estar dando aula, Aham. porque eu gosto de transmitir, né, o que eu sei. Eu acho que a gente aprende muito também transmitindo, né, o que a gente Sim. sabe. Então, para mim, assim, foi muito gostoso poder ensinar alguma coisa que eu tenho paixão. Sim. Ver a pessoa evoluindo também, eu acho que deve ser Isso. muito Isso gratificante. é, assim, eu acho que o mestre que já tem mais É, tempo nisso deve exatamente. saber, porque tem pessoas que chegam assim, a gente pensa, meu Deus, essa pessoa, como que ela anda na rua? E de repente você consegue, através da arte marcial, transformar a pessoa. Isso Uhum. evolui muito, é muito legal. Sim. Ai, que E legal. fora as pessoas que às vezes estão em depressão, e aí o Uhum. esporte ajuda Uhum. muito. Pessoas assim que deixam de tomar medicamentos, sabe? Acaba Sim. porque o esporte ajuda muito. Então a gente consegue acompanhando e vendo isso. Então é muito satisfatório mesmo. Sim. Muito legal. Pra ti eu acho que principalmente assim, não existe mestre sem Rudimar, Rudimar sem mestre. Acho que as duas palavras já são ligadas a uma outra, assim. E eu vi muitos relatos de ex-alunos seus e algumas palavras que sempre me chamavam a atenção, assim. Principalmente respeito, liderança e humildade. Foram as palavras que eu mais ouvi quando eu escutei relato de alguns dos seus alunos, esses mais ilustres também. Quando você olha, assim, para todos os alunos que já passaram por você, qual que é a conquista que mais te deixa orgulhoso, assim? Olha, são muitas, né? E eu aprendi a ser um líder desde muito pequeno, porque eu comecei a dar aula muito novo, com Uhum. 16, 17 anos, eu já nem pedia mais dinheiro para o meu pai, nada mais. Eu comecei a dar aula, né? Então, acabei vivendo da luta. Então, de adolescente ali, eu já era um líder, né? Aham. Minha responsabilidade foi grande. E na minha época também, o esporte não estava em tanta. Então, o objetivo era Uhum. você ser um professor, ter uma equipe, né? E eu me foquei bastante nisso. Uhum. E aí tive vários campeões também. Sim. E quando que você decidiu dar esse passo a mais pra chutebox, especificamente? Essa história, assim, imagino que você já deve ter contado várias vezes, mas a gente quer saber também. Sim, sim, foi um determinado momento, né, que eu queria seguir o meu caminho no sentido também de uma metodologia, né? Uhum. Uma metodologia. E foi muito legal. É uma academia curitibana, né? Eu fundei a Chutebox, é uma academia curitibana. Hoje ela está implantada no Brasil inteiro, praticamente, em vários estados. Fora do Brasil tem nos Estados Unidos, no Uruguai, na Austrália, na Espanha. Nossa, internacional. Não sei se eu esqueci de algum lugar. Não tem Acho que é problema. isso aí. No Japão tem alguma mestre? No Japão também a gente tem uma pequena representação lá Que também. legal. Realmente exportou uma filosofia, né, no esporte, Sim, assim. são milhares de alunos, né? Somente aqui em Curitiba nós temos mais de 2.000 alunos praticantes, né? Praticantes Uhum. em atividade, fora os que param, voltam, ficam. Sim. Sim. E o carro-chefe é o Muay Thai? Muay Thai, o Uhum. Jiu-Jitsu e também aqueles que querem se profissionalizar, daí já vão pro MMA. Ah, legal. Já Já vão vai pro MMA. encaminhando. É. E a Jennifer eu acho interessante porque ela percorreu, né, esses caminhos, Uhum. né, de aluna, depois de atleta, ela continua atleta, depois professora,
Sim. E dentro da mesma academia, uma única academia que ela teve durante todo esse tempo. Aham, a sua história tá totalmente interligada com a história da Chutebox ali, Sim, né? com certeza. Isso para mim, eu me sinto muito privilegiada porque existem muitos atletas que às vezes não se dão bem numa equipe ou não se dão bem com algum professor, aí acabam, né, tendo Uhum. sair. E eu, desde que eu comecei, né, como se tivesse aprendido a andar dentro da Box e levo até hoje. Então, para mim, isso, eu me sinto privilegiada de estar dentro da Box desde o início. Sim, E que legal. ela é um modelo hoje, né? Dentro da... Várias meninas, né, se espelham nela, então ela tem Uhum. essa responsabilidade também. É, fala isso, é uma responsabilidade também, né? Sim, aham. Eu lembro que quando eu comecei, a Cris Borg já estava despontando, né? Uhum. Então, assim, ela era ali a nossa referência. E hoje em dia, além dela, eu também me tornei uma referência, e isso, assim, é muito gratificante de saber que, né, tudo que você faz, tem pessoas que estão se espelhando em você. Então, te incentiva a ser cada vez melhor. Ai, que legal, gente. O papo tá muito bom, a gente já tá encaminhando pro final. Mas antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que pode ser difícil, mas ao mesmo tempo, dependendo, a resposta pode vir na ponta da língua. Começar com você, Jennifer. Em todos esses anos de luta, esses anos de UFC, de Invicta, de shootbox também, qual foi a lição mais valiosa que você já aprendeu, assim que você costuma repassar pra frente? Olha, de sempre ter muita determinação no que você quer e se dedicar. Eu acho que para mim, assim, sempre a dedicação foi essencial, ter o foco ali. Tive que abrir mão de muita coisa para conseguir chegar onde eu cheguei, para conquistar as coisas que eu conquistei. E sempre escutar o seu líder, né? Ter o seu líder ali, escutar, que ele quer o seu bem. Uhum. Então, eu vejo que hoje muitas pessoas querem caminhar sozinhas, mas a gente precisa ter alguém ali apoiando a gente. Então, nós da Chutebox temos o mestre como líder, o que ele fala ali, a gente sabe que a experiência dele vai contar muito. Então, tendo essa mente aberta para escutar o que o seu líder fala e você ter dedicação, você consegue chegar onde quiser. Que legal! E tem luta aí mês que vem, né? Sim, dia Queria 9 já de deixar aqui, agosto. 9 de agosto, pessoal que tá escutando a Isso, gente. minha volta pro Invicta. Ai, que legal. E pra ti, mestre, qual a lição mais valiosa que você já aprendeu e você não cansa de repassar? Fica difícil de falar depois da Jennifer falou o que eu gostaria de ter falado, né? Ela falou, ela conseguiu resumir tudo, né? Eu fico muito feliz de ter fundado uma escola que começou numa praça, ao ar livre. Eu jamais poderia imaginar que ela ia chegar a ser uma referência no mundo hoje. Várias academias acompanham o que acontece na nossa escola e a nossa escola ela passou a ser também um modelo para as outras também. E eu recebo isso através de mensagens mesmo, Aham. né? E tem uns que até falam, ó, eu copiei o símbolo mesmo, uns Só pra você confessam saber. que fizeram isso mesmo, outros que fazem o que a gente sempre colocou dentro da academia, eles seguem também outras equipes também com o modelo. Uhum. Então eu fico muito feliz. Tenho muito orgulho dela pertencer à nossa academia, dela representar as mulheres, né? Também não imaginava que ela fosse chegar tão longe e ela tem muito ainda por conquistar, por incrível que pareça, né? Já conquistou bastante coisa e tem muita coisa ainda para acontecer. Então, vamos acompanhar, fique de olho na Jennifer Maia. Ia falar, vamos todo Obrigada. mundo acompanhar de pertinho, né? Que legal. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Quero te parabenizar, Imagina. Sim, uma ótima. grande jornalista, parabéns Obrigada. pelo Papo em Dobro. Obrigada, gente. Mais uma vez, obrigada por compartilharem a história de vocês, porque a gente sabe que quando a gente compartilha, né, a nossa história, sempre tem um toquezinho emocional, enfim, então agradeço de coração, viu? Obrigada. Muito obrigada a você também que assistiu até o final. Não esquece de deixar um gostei, de comentar quais outros assuntos você acha interessante. Esse é o último episódio da segunda temporada do Papo em Dobro, mas a gente já tá se preparando para a terceira. Então não esquece de deixar as suas sugestões aqui embaixo, tá bom? A gente agradece mais uma vez. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais e eu te vejo numa próxima. Tchau, tchau.